eu não sabia. Então, quando eu era criança, por exemplo, eu gostava de brincar com meu irmão de tampinhas, que não é da época de vocês, mas a gente pegava as tampinhas de refrigerante e criava umas pistas e ia brincando com tampinha. Então, nessa hora de brincar com tampinha, eu gostava de desenhar a pista da tampinha, de desenhar a pista do carrinho. Então, eu desenhava a tampinha cross, exatamente. Eu desenhava a pista, eu amava desenhar a pista, fazia buraco, barreira, tipo uma cidade mesmo. Quando eu começava a brincar, eu já saía da brincadeira, já não gostava de ir do carrinho, eu gostava de criar. A... Sim, as palestras estão sendo gravadas. Eu gostava de criar essa brincadeira. Então, ao mesmo tempo, por outro lado, eu amava brincar com minha irmã também de boneca, de criar as casas da boneca. Então, eu desenhava as casas da boneca, eu fazia as casas da boneca em papelão, eu fazia os cômodos, tudo. Isso foi me despertando um gosto por arquitetura, sem eu nem saber que era arquitetura. Então, na minha época de vestibular, eu fiz o meu vestibular para jornalismo na Universidade Estadual de Campina, porque eu gostava de ler, gostava de escrever e achava que eu ia ser jornalista. E fiz meu vestibular para jornalismo e passei. E fui morar em Campina Grande, na estadual, fazendo jornalismo. Nesse período que eu estava lá, eu comecei a achar o curso de jornalismo chato. E aí meus pais diziam, olha, a gente acha que você tem que fazer arquitetura. E na minha cabeça eu achava que tinha que saber desenhar para fazer arquitetura e tal. E manhã sempre dizendo, não, você aprende no curso, vá fazer arquitetura. E aí eu não quis perder tempo de esperar o ano inteiro terminar. E aí eu prestei o vestibular para o Unip no meio do ano. E aí passei no Unip. Então entrei no curso de arquitetura do Unip em 2006, na turma da metade do ano, né? 2006.2. Entrei sem saber desenhar, entrei sem saber o que é que eu iria esperar de um curso de arquitetura, e que durante o curso foi muito rico a minha graduação, assim, foi uma época muito boa da instituição, uma época muito boa dos professores que estavam na instituição, então foi uma época de muito aprendizado, não que hoje não seja, mas na época só tinha o Unip e a Federal, não existia um outro curso de arquitetura no estado, só tinha esses dois. Então, a lei da oferta e da procura era um pouco menos do que hoje. Então, eu entrei no curso de arquitetura e fiz boas amizades, né? Que isso é importantíssimo no curso de arquitetura, você fazer boas amizades, porque mais da metade dos trabalhos são trabalhos feitos em grupo. Então, sobre o estágio, o que é que aconteceu? Assim que eu entrei, no meu P1, eu recebi o convite para participar do Diretório Acadêmico Estudantil, que era para ser vice-presidente do Diretório Acadêmico Estudantil, e eu aceitei participar desse Diretório Estudantil. Então, eu entrei no curso já envolvido com políticas estudantis e participando do Diretório Acadêmico Estudantil do curso de arquitetura, no meu P1. No meu P2, meu pai tinha um amigo que estava precisando de um estagiário. E aí eu disse, olha, eu não sei mexer em nada, eu não sei o que é ser arquitetura, mas eu gostaria de estagiar. E aí eu já respondo essa pergunta, estagiar a partir de estágio não tem a partir de período nenhum. É quando você se sentir seguro para você ingressar no mercado de trabalho. E quanto antes você fizer isso, melhor. Eu comecei a estagiar no meu P2. Eu fui estagiar na Cagepa, e aí precisava, na época, saber mexer em AutoCAD, aí eu fiz um curso de AutoCAD e comecei a fazer meu estágio. Depois do P2, até o meu P10, foi estagiando. Aí saí da Cagepa, fui estagiar na prefeitura, depois da prefeitura, uma professora na época, que era a Aline Montenegro, ela me convidou para estagiar com ela, fui estagiar com a Aline. Nesse estágio de Aline, eu conheci minha sócia, Mariana Silveira. E eu tinha um grande medo de me formar, que eu acho que é um medo muito comum das pessoas. E agora? Me formei, e agora? Como é que vai ser após essa formatura? Então, eu venho de uma família de classe média, média normal, né? Nem média alta, é uma classe média. Meu pai é músico, meu pai é professor da Universidade Federal, minha mãe é jornalista, concursada do Estado. Então, a gente vem de uma família normal, onde eu não tinha
pessoas na minha família com dinheiro, pessoas assim, né? Porque a gente ficava sempre imaginando, meu Deus, quando eu me formar, quem é que vai ser meus clientes? E eu tinha muito esse medo de sair da faculdade com medo de que quem é que vai comprar o meu serviço se eu não conheço pessoas que têm dinheiro. Esse era um medo muito grande quando eu me formei. Mas aí eu comecei a pensar que eu tenho relacionamentos com amigos, eu tenho relacionamento com amigos de colégio, eu tenho relacionamentos com amigos do vôlei, amigos do EJC. E eu disse, esses meus amigos não tá com a bexiga que um não me contrate, bastava um me contratar para poder isso virar uma constância. Então, eu saí da faculdade em 2011.1, 2011.2, né? Me formei no meio do ano de 2011. E aí já entrei no escritório com a pretensão de abrir um escritório, porque eu queria ter escritório. Eu queria fazer mestrado, porque eu gosto de dar aula, e queria ter um escritório, queria seguir essas duas linhas da arquitetura. Então, para abrir esse escritório foi a fase mais difícil, porque eu ficava imaginando que precisava ter um escritório físico, que precisava ter uma equipe, como é que eu sozinho eu ia entrar no mercado de trabalho se meu pai não tinha dinheiro para investir em mim. Então, eu comecei a utilizar o Orkut na época, que era uma ferramenta, né, de rede social da época, quando eu me formei, para fazer uma captação de cliente e dizer para todos os meus amigos que eu estava me formando. Então, eu criei uma logomarca, saí mandando para todos os meus amigos, assim, de vôlei, que eu jogava vôlei na época, para os meus amigos de AJC, para os meus amigos de colégio, para os meus amigos do bairro, dizendo que eu era arquiteto, que eu tinha aberto um escritório, que não existia esse escritório, eu tinha colocado o endereço lá de casa, da casa de pai, para eu poder ter o meu primeiro cliente. E esse primeiro cliente apareceu. Então, foi difícil quando eu me formei, foi muito difícil quando eu me formei, porque não tinha essa pretensão de ter uma perspectiva financeira bacana a curto prazo. Mas eu não desisti. Então, eu convidei Mariana para abrirmos um escritório junto. Mariana, ela também estagiava em Aline, ela 2 períodos mais nova do que eu na faculdade, e ela topou. E quando foi em 2012 que ela se formou, a gente abriu Eduardo e Mariana Arquitetura. Quando a gente abriu, a gente somou o relacionamento que Mariana tinha e o relacionamento que eu tinha. Então, a gente não começou com projetos grandes. A gente começou com o quarto de bebê de fulaninho, a gente começou com a reforma da loja de Cicraninho. Essas grandes, esses grandes passos que eu chamo assim, né, eu acho que isso foi um grande passo, a gente enfrentar e não desistir. Porque muita gente desiste logo no começo, quando não aparece cliente. Falando desse meu percurso de escritório, depois eu entro no meu percurso acadêmico. Então, muita gente desistiu. Muitos amigos meus fecharam a porta do escritório. A gente não fechou. O que é que aconteceu? Quando a gente terminou a faculdade, aí meu pai disse, olha, eu pago o aluguel de um escritório durante 6 meses. Isso é importante, quem quer abrir escritório, eu vou dar uma dica aqui e vou ser bem honesto. As pessoas me pagam para dar uma palestra sobre isso que eu vou falar agora. E estou falando aqui para vocês, que é uma dica de empreendedorismo. Quando a gente se formou, meu pai disse, olha, eu pago seu escritório 6 meses. E o pai de Mariana, minha sócia, disse, eu pago seu escritório 6 meses. Então, a gente fez um caixa para ter 6 meses de aluguel pago. O aluguel ficava mais barato do que a faculdade, por exemplo. Então, o pai pagou a metade, o pai de Mariana pagou a metade durante 6 meses. E aí, o que foi que eu e Mariana fez? Bom, a arquitetura dentro de um escritório é difícil, porque não é como qualquer autônomo. Não é algo fixo, né? Você não tem, assim, feito órgão público, vou receber X por mês. Não é assim, é de acordo com a demanda. E aí, o que é que a gente fez? A gente disse, ó, eu moro na casa dos meus pais. Tu mora na casa dos teus pais. Eles vão bancar nosso aluguel durante 6 meses. Vamos guardar dinheiro. Aí a gente consultou um amigo meu. A gente não tinha dinheiro para contratar uma consultoria financeira, mas eu tinha um amigo que ia casar e eu fiz, olha, Paulo, eu lhe dou o projeto da sua casa se você me der uma consultoria financeira inicial. A gente troca um serviço nesse momento porque eu estou precisando, eu não tenho dinheiro para contratar o seu serviço. E aí eu faço um projeto do seu apartamento e você me dá uma consultoria. E assim ele fez. E assim a gente aplica até hoje. E assim a gente fez uma empresa. E como é que foi feita essa empresa?
Ele olhou para a gente e fez, olha, vocês vão passar 6 meses guardando tudo que entra. Se entrar R$ 1, você vai guardar. Se entrar R$ 100, você vai guardar. Se entrar um projeto de R$ 1.000, você vai guardar. Para você ter o dinheiro do aluguel dos outros 6 meses. Então, a gente passou 6 meses, depois de formado, com o escritório aberto, sem tirar R$ 1 do escritório, R$ 0. A gente não tirou o dinheiro do caixa do escritório. Literalmente, a gente ficou sem dinheiro durante esse período. Mas era pensando no futuro. Depois que esse escritório fez os 6 meses, aí pai fez, agora eu não pago mais seu aluguel, agora você se vira. Aí a gente já tinha 6 meses de caixa de dinheiro. E aí meu amigo ainda continuou dizendo, né, nosso consultor financeiro, vai continuar 6 meses sem tirar. Então você vai fechar um ano sem tirar dinheiro da sua empresa. Ficaram aparecendo projetos pequenos, né? Eu fiz a reforma do apartamento do meu irmão, mas ele pagou. Isso foi para o caixa. Quando foi no segundo ano de escritório, que aí a gente viu que agora eu preciso tirar dinheiro, porque eu já vou fazer 2 anos de formado, e como é que eu vou ter alguma coisa? E aí ele olhou para mim e fez, agora você vai tirar durante esse ano inteiro 10% do que você ganhar. E eu estou lhe dizendo isso porque você mora na casa dos seus pais, então você tem o privilégio de morar na casa dos seus pais, ter sua comidinha, pronto. Então você vai tirar 10%. Então, entrou um projeto de R$ 1.000, era R$ 100 para mim, R$ 100 para a Mariana, R$ 800 para o caixa do escritório. Entrou um projeto de R$ 5.000, R$ 500 para mim, R$ 500 para a Mariana, R$ 4.000 para a caixa do escritório. Isso, em um ano, a gente fez um caixa. Agora, vamos investir no escritório. E aí ele disse, Eduardo, 10% do que você tem é o que você vai investir, não mais do que 10%. Então, com 10% do que tinha no caixa, vamos dar um exemplo. Se tinha 10 mil, a gente pegou 1.000 e a gente investiu no nosso espaço. E a gente precisava contratar um estagiário, porque a gente já estava num período que já estava vindo uma demanda de projeto e vamos contratar. Ele fez, ou você contrata ou você reforma. Você não vai tirar mais para contratar. A gente preferiu contratar o estagiário. Assim a gente contratou. No outro ano, no terceiro ano de escritório, aí ele disse, agora vamos tirar uma quantia fixa ao mês, mais os 10%. Então, todo mês, você e Mariana vai tirar um salário mínimo, mais os 10% que entrar. Então, o seu salário fixo é o mínimo. Se você vender projeto, você vai ter dinheiro. Se você não vender projeto nenhum no mês, você só vai ter o fixo. E assim foi. E assim é até hoje. Então, hoje, a gente está completando, nesse ano agora, 9 anos de escritório. Até hoje, eu só tiro do escritório o fixo, um salário mínimo. E o meu dinheiro, ele só é bom durante o mês se eu fecho um projeto. Se eu fechei um projeto de 30 mil, é 3 mil para mim, 3 mil para a Mariana. Guardou os 24 mais o mínimo. Então, vai ser 3 mil, 4 mil no mês. E assim sucessivamente, de acordo com os projetos entram. Obviamente, depois a gente fez um programa de retirada trimestral. Então, a cada 3 meses, a gente também retira um dinheiro, né? Porque a gente, enfim, precisa. Mas a empresa se fez. A empresa se fez com esse período. Então, nesse período, a gente já teve aqui vários estagiários, nesse período, a gente já contratou arquiteto, nesse período, a gente saiu de uma sala de 27 metros quadrados para uma sala de 50 metros quadrados, a gente saiu de uma sala que ficava todo mundo junto para um espaço que tem recepção, sala de reunião, sala de produção, copa, e assim a gente foi crescendo. Então, no mercado de trabalho, foi um passo de tartaruga. Mais um passo de tartaruga importante para Eduardo e Mariana Arquitetura se transformar em Eduardo e Mariana Arquitetos. Então, o posicionamento de marca da gente também foi gradual para a gente se tornar Eduardo e Mariana Arquitetos. E aí, também utilizei das minhas redes sociais, que também não sou besta. Comecei a construir uma imagem de Eduardo Arquiteto, que se você olhar, e quem me conhece, Marcela sabe, às vezes a minha imagem é um pouco até diferente de Eduardo Pessoa, mas é porque é a imagem que eu quero vender para atrair os meus clientes, para o Eduardo e Mariana Arquitetos. Então, eu atrelei o uso da rede social com o posicionamento de marca do escritório para poder Eduardo ser Eduardo e Mariana Arquitetos.
e assim ser conhecido como Eduardo Mariano Arquiteto. Então, isso é um pouco da minha trajetória de escritório, para vocês entenderem que não foi uma trajetória fácil. Por outro lado, também fiz um percurso acadêmico, porque eu gosto de ensinar, eu gosto da área da história, da arquitetura. E aí, foi onde, graças a Deus, conheci Marcela e Andrei, por conta do meu percurso acadêmico, e aí entrei no mestrado da UFPB, exatamente em 2000, não sei, Andrei, acho que foi 13. Acho que foi 13. 16, isso tudinho. Não, mulher, 16 eu saí do PPGAL. Foi, eu entrei em 12, tu entrou em 13, foi. 13. Então, entrei em 2013 para fazer o mestrado, gostava muito de estudar história, tive uns problemas de temas dentro do mestrado, terminou que o meu tema foi estudar a cidade, era o que eu queria desde sempre, estudar a cidade, mas aí, por uma ótica da teledramaturgia, estudei a cidade através do processo da arquitetura cenográfica das teledramaturgias das novelas. E, inclusive, vou até também, como eu falei do escritório, também vou dar uma dica da academia. O meu mestrado também só aconteceu por conta do meu Instagram, porque na época não se tinha tanto assunto sobre arquitetura de teledramaturgia, sobre novela voltado à arquitetura, tem sobre teledramaturgia, sobre novela, mas não sobre teledramaturgia. E eu gostaria de estudar isso. Eu adoro assistir novela. Eu sou a pessoa mais noveleira do mundo. Assim, eu não assisto série, eu não assisto filme, eu assisto novela. Todas. E agora com o Globoplay e as novelas do Globoplay, eu fico dando conta de tudinho. E amo. Então, eu entrei no mestrado para estudar a cidade e queria atrelar isso à história da cidade. Como uma pessoa está assistindo o Rio de Janeiro republicano na televisão e está imaginando que aquilo realmente é o Rio de Janeiro. Então, meu mestrado foi por conta disso. E não tinha material, e a orientadora da gente, a minha foi a mesma do marido Marcela, a gente começou a conversar, e ela dizendo que precisava, você precisa de material, você precisa de material, e eu mandava e-mail para todo mundo, ninguém me mandava material, e aí ela disse, você tem uma semana, ou você manda material, ou a gente muda de tema, porque senão a gente não sai do canto. Nessa uma semana, eu peguei meu Instagram e mandei mensagem para todos os famosos da Rede Globo. Para gente velha, para gente nova, para criança, para todo mundo. Eu saí mandando direct para todos os famosos, dizendo assim, pelo amor de Deus, eu sou aluno, eu preciso de ajuda. E assim fez, e assim se resolveu. Numa dessas mensagens, quem me respondeu foi a atriz Patrícia Pilar. Ela respondeu o meu direct e disse, oi, garotinho, o que é que você precisa? Aí, nessa hora, meu Deus, quando ela falou isso, a mãe fazia, isso é um sequestro. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, isso é uma mensagem do Instagram. Isso não vai dar certo. Você se orienta. Eu disse, mãe, mulher, isso é uma mensagem. Não é ela. Tá vendo que Patrícia Pilar não vai lhe responder. Eu disse, mas ela respondeu. Não sei, não é ela, não sei, não. Ela respondeu. Bom, disso, ela mandou um e-mail. Eu mandei meu e-mail para ela. Ela me mandou um e-mail perguntando o que eu precisava. E eu disse, olha, preciso conversar com o diretor, com o autor, com o cenógrafo. E para encurtar a história, tudo que eu precisei, ela conseguiu. O autor da novela me ligou e ainda disse, porque a Patrícia mandou lhe ligar. A diretora-geral de cenografia da Rede Globo me mandou um e-mail dizendo que a Patrícia Pilar esteve aqui e disse que era para eu entrar em contato com você. Então, tudo que eu precisei do meu mestrado, essa mulher resolveu. E resolveu, já a Mayara me chamou para contar um pouco sobre o meu mestrado e eu falo um pouquinho sobre essa história para poder entender, né, como eu cheguei lá. Inclusive, a minha ida ao Rio de Janeiro, exatamente, eu fui tomar um cafezinho na casa dela, um vinho, na casa dela. Meu mestrado já estava pronto para ser entregue. Quando eu estava para entregar, eu disse Perdilde, que era a orientadora, eu disse, olha, eu estou indo para o Rio de Janeiro, eu estou indo para o Rock in Rio, que nada a ver com mestrado. Eu vou perguntar para a Patrícia Pilar se eu não posso ir no Projac. Aí vai ter que fazer, Eduardo, não precisa. Ela já conseguiu tudo para você. Não incomoda-se mulher, mas ela tá me dando abertura, eu só vou perguntar. Se ela disser que não quer, se não pode, tudo bem. Pronto. E aí eu mandei a mensagem. Ela só respondeu assim, esteja, eu ia na sexta-feira, especificamente meu show era do sábado. Ela me respondeu assim, esteja quinta-feira, de 8 horas da manhã, na frente do portão R. Meu Deus do céu, primeiro que eu só ia na sexta, ela mandou estar na quinta.
Eu movi o mundo para mudar essa passagem, gastei assim os rios de dinheiro, assim, eu vou. E manhã dizendo, isso é um sequestro, você não vai, você tá marcando até local, tá vendo que isso não existe? Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, eu vou pegar um táxi, se não existir esse local, eu vou me embora. Fui. Quando eu cheguei, também para encurtar, cheguei na frente desse portão e eu tô com vergonha, como é que eu ia dizer? Eu ia dizer o quê? Moça, foi a Patrícia Pilar que mandou eu vir aqui. E eu simplesmente cheguei assim, olha, é porque eu sou lá da Paraíba. Aí a moça fez, o seu convidado da Patrícia. Ela já falou, Eduardo? É Eduardo. Espera aqui um minutinho, por favor. Pronto, Eduardo sentou e começou a passar todos os famosos. E Eduardo tendo que se comportar, porque Eduardo era um pesquisador naquele momento. Eduardo não era Eduardo Nóbrega Pessoa, Eduardo era um pesquisador. E eu sentado, assim, era o final de Verdades Secretas. E todo o elenco de Verdades Secretas passando na minha frente para ir para Fátima Bernardes. E eu só assim, vou botar, bom dia, bom dia. E bem me controlando, querendo tirar foto com todo mundo. E eu falando com o Bertito no telefone, Bertito, você se controla que meu nome está em jogo. Eu vou tirar foto com esse povo. Entrei, e aí entrei no Projac, foi incrível. Enfim, fiz uma visita turística, na verdade, essa visita foi turística. Patrícia Pilar estava gravando no estúdio, aí me levaram para esse estúdio para esperar essa gravação terminar. E essa gravação não terminava, e essa gravação não terminava. E aí ela estava gravando o Rebu, e a gente lá dentro assistindo aquilo incrível, dentro do estúdio, ela contracenando com o Celton Mello, e, enfim, a gravação não terminou e eu tive que ir embora. Fui-me embora. Quando eu chego em casa, ela me manda um WhatsApp. Aí foi quando eu comecei a ter o número de Patrícia Pilar, porque até então só tinha um e-mail. E aí ela me manda um WhatsApp. Por que você não me esperou? Eu disse, porque me colocar para fora. Ela fez, eu estou indo para a Argentina, mas as portas do Projac estão abertas para você até no domingo, que foi quando você disse que ia ficar aqui. Aí eu voltei para o Projac na sexta, no sábado, no domingo. Fiz tudo que eu precisava fazer, tirei foto de tudo que eu precisava, entrevistei todas as pessoas e não conheci Patrícia Pilar. Isso foi em setembro, no WhatsApp. Você não está entendendo, não. Até hoje eu tenho, e ela me manda mensagens de Natal, me manda mensagens de. Só para ninguém dizer que é mentira minha. Ela me manda mensagens de feliz aniversário. Simplesmente é uma mulher maravilhosa. E aí eu passei. Olha, aqui, ó, a última mensagem que ela me mandou, que foi literalmente agora em janeiro, era falando de um doutorado que ela viu que era minha cara. Tem até coraçãozinho, ó, tem emoji. Ó, em menina, apertei até um áudio aqui. Pronto, então, só faltou o número de Carol com K, Maria. E aí eu não conheci Patrícia, a gente ficou se comunicando por WhatsApp, e aí nessa comunicação do WhatsApp, eu ia para o Rio de Janeiro depois em março, para o Carnaval. E aí quando eu fui, eu disse, eu vou mandar uma mensagem dizendo que eu estou aqui. Se ela tiver... Aí eu mandei, Patrícia, Eduardo, aluno, o estudante e tal, estou aqui. Neste dia, aí ela me ligou. Aí foi quando eu ouvi a voz pela primeira vez. Eduardo, meu Deus do céu. É, Eduardo. Então vem aqui em casa. Aí me convidou para a casa dela. Saí eu, desesperado, em pleno carnaval. Aí manhã fazia, vá comprar uma joia para ela, viu? Não chega sem essa joia, não. E lá vou eu comprar uma joia. Meu Deus do céu, tem que dar uma joia essa mulher. Enfim, comprei essa joia. Fui para a casa dela. Foi uma experiência incrível. Incrível, incrível, incrível. E aí, só para finalizar essa história, e no outro dia era meu aniversário. E ela disse, vou arranjar um local para você ir, não sei o que. Saiu ligando para as amigas dela para pedir indicação. E, enfim, uma pessoa me indicou, e aí eu fui para um restaurante. E eu, no outro dia, eu disse, eu tenho que ir nesse bexiga desse restaurante, porque ela vai me perguntar e eu vou ter que ir. Quando eu cheguei, menina, era em Santa Teresa, incrível, chiquérrimo, na copa de uma árvore, incrível, maravilhoso. E eu, meu Deus do céu, esse é o restaurante, vou gastar minha alma, que eu vou tomar uma água, dizer para ela que foi maravilhoso e vou me embora. E aí, o maître chegou e eu disse, olha, porque eu tenho uma reserva. Ele fez, qual o seu nome? Eu disse, Eduardo Nobre. Ele fez, senhor, não tem reserva nenhuma para você aqui não, viu? Você pode ir embora. Aí eu disse, moço, tem, porque quem me ligou foi uma amiga minha. Ele fez, qual é o nome da sua amiga? Eu disse, Patrícia Pilar. Aí ele olhou na lista, tem aqui, tem sua reserva. Resumindo, cheguei nessa reserva, sentei na mesa aqui, aí eu vou fazer, olha, quem já sentou nessa mesa foi Tom Cruise, quando ele veio aqui, não sei o que, eu disse, meu Deus, é agora que eu nem água para poder pagar.
Quando o homem me entregou o cardápio, ele olhou, aí fez: olha, a dona Patrícia disse que era seu presente de aniversário, o senhor fique à vontade, que o almoço é por conta dela. Pronto. Aí foi quando eu realmente relaxei e disse: ai, amém. E assim encerra a minha história com Patrícia Pilar no Rio de Janeiro, mas a gente continuou sendo amigos e mandar mensagens, e quando ela veio aqui para João Pessoa agora nessa pandemia para receber um prêmio, aí me ligou, enfim, a gente realmente tudo por conta do Instagram. Então, essa história é para dizer assim que ninguém desiste de nada, porque o direct do Instagram resolveu minha vida acadêmica. Estou aqui dando aula por conta disso no UNIP e a vontade de querer estar no mercado que me fez estar aqui com o escritório hoje. Então, eu estou aqui no meu escritório hoje, e aí, por conta disso, e de todos enfim, né, essas conquistas de profissão, eu tenho um orgulho disso, assim, porque eu sei de onde. Eu não vim de uma família carente, não vim de uma família de classe média. Mas eu sei que eu dou orgulho para os meus pais deles saberem eu estou num nível de vida profissional bacana, assim. Então é importante você, assim, eu me sinto importante de proporcionar isso. Por conta dessas trajetórias acadêmicas e profissionais, aí eu recebi o convite de participar do CAL. Não queria, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, não queria de jeito nenhum. Inclusive, eu recebi o primeiro convite da primeira chapa. Aí foi que eu disse: jamais. Mas, depois, a segunda chapa me ligou. E aí, meu amigo Fabiano e Pedro Rossi, e aí eles ficaram me conversando. Eu disse: rapaz, eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas topei, aceitei e participei da eleição. Não imaginava que iria me tornar o presidente do conselho. Até porque eu sempre achei que o presidente do conselho ia ser um amigo nosso, amigo meu e de Marcela, que é Pedro Rossi, professor lá do Uniesp. Imaginava que Pedro ia ser o presidente. Quando a gente, enfim, se elegeu, a nossa chapa ganhou, e aí a votação foi interna, depois da chapa ter entrado, a votação foi interna, e chegaram num consenso, assim, de que seria bom estar o meu nome na frente do conselho, por eu estar representando a docência, por eu estar representando o mercado de trabalho, e depois de muitas conversas e estudar muito o CAL, eu aceitei participar desse desafio, e aí hoje sou o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, do Estado, o CAL. Estou nessa, ainda descobrindo o que é que vem aí pela frente, né, Marcelo? Mas estou aí representando todo mundo. Então é isso, assim, a minha trajetória profissional é essa. Então assim, foi como eu falei no meu discurso de quando eu assumi a presidência, né? Eu não imaginaria que aquele menino que fazia a casinha da boneca da minha irmã ia se tornar o presidente do conselho. Nunca passou isso pela minha cabeça. Nunca imaginei que isso iria acontecer. Eu me imaginei com escritório, eu sempre me imaginei dando aula, porque eram coisas que eu gosto e que eu queria, mas não imaginava que minha trajetória ia me levar à presidência do conselho. E foi uma coisa que eu pensei: ó, talvez isso pode não chegar depois. Chegou agora e pode não chegar depois. Então eu aceitei. Assim, é como as coisas acontecem na minha vida, né? Chegou, eu aceitei. Tá sendo difícil? Tá. Porque para administrar muita coisa não é fácil. Não é fácil você administrar a aula, e aí Marcela está aqui para. Não é fácil a carga docente, não é fácil. Administrar um escritório e administrar um conselho. Eu ainda estou aprendendo a ser presidente, tenho um mês de gestão. O escritório e da aula eu já consegui conciliar. Então, para mim, eu tenho essa seguinte teoria: não existe isso de não ter tempo. A pessoa só não tem tempo se ela não quiser. Se ela quiser, o tempo ele se organiza e as coisas fluem. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que conseguem. Por exemplo, eu tenho um escritório e dou aula. Marcela dá aula em 2 faculdades. Então, também administra 2 coisas. Eu também administro 2 coisas. São usos diferentes. Mas, aqui no escritório, tem uma grande vantagem. Eu sou o proprietário do escritório. Então, eu tenho pessoas que trabalham aqui. Isso me dá um pouco de privilégio para me dar liberdade em
em outras funções, como no NIPE eu não sou. No NIPE eu sou um funcionário, um professor. Eu preciso cumprir com que as obrigações da instituição. E aí, essa maré, né, das coisas, tem hora que você está mais na docência, tem hora que está mais no escritório, e assim vai. Então, foi graças a Deus está dando certo, e está dando muito certo, tanto da aula, quanto no escritório, quanto na presidência do CAL. Então, estou bem feliz com que, assim, com que eu construí, e repito para vocês, fui aluno Unip. Eu saí da instituição, como vocês estão, com, inclusive, muitos professores. Toninho foi meu professor. Então, tem pessoas que estão aí, que foram meus professores, como vocês estão, e hoje eu construí o que eu construí saindo da instituição que vocês estão. Então, assim, é acreditar que as coisas, elas realmente, elas dão certo. E é Dudu, isso que... tem umas E é isso. perguntinhas aqui. Tem umas perguntinhas aqui. Tá. O Vitor, ele tá dizendo que ele tem medo dessa instabilidade depois de se formar, né? Como é que é essa coisa de conseguir lidar, né, com estabilidade financeira e alcançar o sucesso aos poucos. Ele também pergunta se você recomenda que ele faça um canal do YouTube para fazer alguns vídeos sobre arquitetura. O Matheus, ele pergunta se dá para fazer caixa através de estágios. Foram essas, assim, as principais perguntas. O resto foram comentários, né? Tá. Bom, respondendo à primeira pergunta, né? Então, qual foi mesmo? A primeira é a instabilidade depois de financeira. Sim, tá. Aí, sobre a instabilidade, é assim, né? E vou ser bem honesto. Graças a Deus, eu não passei por uma instabilidade justamente pelo que eu falei que eu fiz, um caixa. Então, a partir do momento que eu enxerguei que o escritório era uma empresa, porque muitas pessoas não fazem isso. Vou lhe dar exemplo. Uma pessoa recebe um valor de um projeto de 6 mil, ela gasta os 6 mil. Eu recebo um valor do projeto de 6 mil, eu só gasto 600. O resto eu guardei. Então, essa instabilidade financeira, esse caixa me supriu. Quando teve na pandemia, que muita gente se desesperou, principalmente os profissionais, quem é professor continuou recebendo porque continuou trabalhando dobrado, inclusive, trabalhando mais. Mas, graças a Deus, recebeu. Mas muitas pessoas autônomas não teve cliente durante a pandemia. Não teve nada. Então, muita gente ficou sem dinheiro na pandemia. Mas eu tinha um caixa que pôde me suprir nessa pandemia. Então, assim, essa instabilidade financeira, Matheus, né? Matheus, é mais a questão de você saber se associar às áreas afins. Não acho que arquiteto é tudo. Se você vai abrir um escritório, você está abrindo uma empresa. Então, procura orientação para a abertura dessa empresa. Porque tem que se pensar dessa forma. Porque senão você vai ter hora que vai ter 10 projetos, vai ter mês que vai ter 3 meses sem nenhum. Então, é assim, é você saber que você precisa de auxílio, né? Auxílio de marketing, auxílio de administração, enfim. Sobre do estagiário fazer, eu fiz caixa quando eu era estágio. Assim, eu, graças a Deus, sou bem consciente. Então, eu estava estagiando, estava na casa dos meus pais. Eu fazia caixa para comprar o perfume que eu queria, eu fazia caixa para comprar o celular que eu queria, depois que eu tinha o que eu queria, eu continuava fazendo caixa. E assim esse caixa ia. E esse caixa me ajudou a comprar a televisão do escritório. A primeira televisão do escritório eu comprei com caixa que eu fiz quando eu era estagiário. Eu acho que isso é muito relativo. Tem pessoas que não têm condições. Tem pessoas que precisam desse dinheiro para pegar ônibus. Então, assim, não é um conselho isso. É de acordo com o seu grau de privilégio. Se você tem, sabe usufruir. Se você não tem, seja consciente com o que você precisa. Aí é mais questões de privilégio. Professor, qual dica de forma resumida para começar bem depois de formado? Eu vou até deixar aqui uma dica. Eu fiz uma live com a Ana Rita, que ela é recém-formada. Tipo, ela se formou e a gente fez essa live. Essa live é justamente me formei e agora. Depois vocês assistem lá. É super interessante, assim. Eu falando minha perspectiva e ela falando a perspectiva dela de uma recém-formada.
Então, esse diálogo foi muito interessante. E que, hoje em dia, para quem quer ingressar no mercado de escritório, a principal ferramenta é a rede social, gente. Não tem para onde fugir. A rede social é onde você tem a maior captação. Uma captação de quê? Como eu falei, meus amigos, eles se lembram que eu sou arquiteto porque eu fico reforçando na minha rede social toda hora que eu sou arquiteto. E não é no perfil profissional, não. Num perfil profissional só vai seguir pessoas que gostam de arquitetura. Mas eu quero chegar naquele meu amigo que me segue, que gosta de me ver. Então é no meu perfil pessoal que eu digo que eu sou arquiteto, que eu posto meus projetos, porque a captação está naqueles meus amigos que me seguem ali. Então acho que assim, a dica mais importante, de forma resumida, é você saber utilizar das ferramentas digitais ao seu favor. O resto é você meter a cara e não olhar para trás, olha para frente que as coisas dão certo. Deixa eu fazer um apontamento. Gente, assim, eu vou trazer uma outra perspectiva. Não sei nem o que diabo eu estou falando, porque a estrela é para ser do ar. Mas eu vou falar. Meu Deus, me poupe. É o seguinte, uma das coisas mais interessantes sobre essa nossa profissão, sabe, de arquiteto, é porque a gente tem um leque muito grande de opções de coisas para fazer, sabe? Por exemplo, tanto eu como Eduardo, nós somos arquitetos, mas a gente caminha como é que eu digo, por ruas totalmente diferentes, né? Assim, que eu digo profissionais, né? Não que o que eu faça é melhor, não que o que o Eduardo faça é melhor, são só diferentes, porque cada um de nós tem, como é que diz, tem inclinações diferentes, né? Então, por exemplo, você pode ser arquiteto, mas você pode ir para a área de interiores, você pode ser arquiteto, você pode ir para a área das histórias, você pode ser arquiteto, você pode ir para a parte de construção mesmo, né? A gente tem alguns amigos que são arquitetos e não sabem detalhar um granito, um gesso, mas sabem tudo de fundação, de viga metálica, de concreto. Então, o que eu quero dizer para vocês é que existem 1000 caminhos. Inclusive, a arquitetura tem a galera do urbanismo, exatamente. Então, o que eu quero dizer é que a arquitetura é um campo tão amplo, sabe? Ela traz tantas opções que a gente está careca de saber que tem uma galera que tem profissões totalmente diferentes do que a arquitetura, mas que tem um background, uma formação de arquitetura antes de repente, virar cineasta, né? Como é que é o nome daquele diretor que é cineasta? Fernando Meirelles, né? Que Cidade de Deus, né? Ele é arquiteto. Eu não sei se vocês sabem, mas aquele cantor Falcão, né? Ele também é arquiteto. Chico Buarque tem um estudo em arquitetura, ele não terminou, mas ele tem. Tem o cara que abriu o cafezinho lá no centro, aquele café lá no centro. Eu amava. São Jorge, Meu ele é Deus, eu arquiteto, amava. mas ele trabalha como chefe de cozinha. Não é que eles não conseguiram ser. Lá no mestrado que eu fiz, a entrevista com os cenógrafos da Rede Globo, todos são arquitetos. Pronto. E eles trabalham exclusivamente com cenografia. Pois é, então o que eu quero dizer não é que essas pessoas que não fazem arquitetura, né, como se espera, não é que elas não são bem-sucedidas, é só porque elas encontraram outras formas de usar a arquitetura a seu favor. Pode parecer besteira, mas uma pessoa que é chefe de cozinha e fez arquitetura, ela consegue fazer uma organização do prato, uma apresentação. Uma diagramação, sei lá como é que diz, das comidas, que outra pessoa pode ser que não tenha, né, noção. Então, o que eu quero as cores e tal. Então, é um campo que é muito amplo. Então, se, por exemplo, de repente você não se identifica com esse mundo do escritório, né, por exemplo, você pode seguir outra coisa, não precisa ser abandonar o curso. Mas tem gente que opta por isso e que gosta disso. E eu acho que o professor Eduardo, ele é um super exemplo, porque ele é um cara, ele é muito verdadeiro, ele não esconde as coisas no sentido assim, a preocupação de ética, né?
Você sabe que, vamos dizer, está fazendo um trabalho que não está tão bom. Aí você vai enganar o cliente? Não, você vai ou pedir um prazo a mais, ou vai dizer que quer melhorar e tal. Então, existe uma ética no trabalho de Eduardo, é uma pessoa que tem um bom gosto, que não é muito fácil encontrar, assim, né, no mercado, é uma figura que tenta se atualizar, então, ele é um super profissional que vocês têm que olhar, se inspirar e aproveitar tudo dele nas disciplinas que ele dá no nosso curso. E era isso que eu tinha para dizer, né? Para vocês se acalmarem. E completando o que Marcela falou, assim, o campo da arquitetura, para vocês terem uma noção, assim, eu atuo em 3 campos de arquitetura. Agora, com CAL, estou na gestão pública, estou na docência e estou no mercado de trabalho. Só aí já são 3. As pessoas que estão vinculadas ao urbanismo, você pode trabalhar na área de patrimônio, você pode trabalhar na área de estudo das cidades, você pode trabalhar na área de sociologia. Então, se a gente enxerga a arquitetura por uma ótica, você vai se endereçar só para um caminho. Se você enxerga a arquitetura como uma multidisciplina, você vai simplesmente ter possibilidades da arquitetura em tudo quanto é canto. Em tudo quanto em todas as esferas, você vai encontrar uma oportunidade para arquitetura. Eu tenho uma amiga que que ela é arquiteta e ela escreve matérias de arquitetura para um site. E ela ganha, assim, horrores. E ela é arquiteta, mas ela escreve sobre a obra. Então, você saber que a arquitetura, a gente está aqui trazendo exemplos, como acho que o professor Rui, a professora Camila. Então, exemplos pessoais, porque a gente está aqui próximo de vocês. Mas não se apeguem só a esses exemplos. Utilizem esses exemplos como uma coisa positiva que você pode conquistar o que você quer. O Vitor falou aqui, né? A arquitetura de jogos e tal. Prof. Tati falou aqui de desenhar cena policial, né? A cena do crime e tal. Bom, para vocês não acharem que é tão surreal, vamos dizer, gosto muito de outras áreas, mas gosto de arquitetura, como deixa eu ver aqui, Matheus falou, né? Tipo, como conciliar, né? Da aula e escritório. Mas vamos para vocês que são estudantes, né? Que ainda não dão aula, nem têm o próprio escritório. Vamos dizer assim, gosto muito de cinema, mas amo meu curso de arquitetura. Como conciliar? Então, eu tô falando isso porque eu queria que vocês abrissem a cabeça. Eduardo acabou de explicar. Ele gosta de arquitetura, mas ele adora novela. Então, ele resolveu aliar a arquitetura com novela no mestrado. E é interessante isso, porque a gente tem uma série de TCCs saindo no nosso curso, que Eduardo, inclusive, já foi orientador de alguns, que lidam com a relação entre cidade e arquitetura. Então, você consegue... Tem outro menino, que eu não sei quem foi, que gosta daquele jogo de computador... como Assassin's Creed, eu acho que é esse o nome. Foi tu que orientou? Foi Roberto. Foi eu que orientei, não. De Andrei, que trabalhou justamente a arquitetura que é mostrada no jogo de Assassin's Creed. Então, ela foi analisar se a arquitetura condizia com o contexto, se a cidade era daquele jeito, os efeitos que o jogo criou. Então, existem, assim, opções de TCC e tal, que vocês podem usar, vocês podem pensar e não ficar restritos apenas a projeto, porque eu estou falando agora por mim, certo? Olha só, tá gravando, não acredito que eu vou falar isso, mas eu detesto o AutoCAD, eu detesto detalhamento, eu nunca ia fazer um TCC disso, certo? Mas eu sei que tem gente que ama, ok? Então, é só para vocês verem que existem outras possibilidades, tá? E que a arquitetura é muito aberta a você fazer qualquer coisa. E moda e arquitetura, gente, moda e arquitetura tem tudo a ver, como Maria Eduarda falou. Eu dou aula no curso de moda. Eu não tenho formação de moda, mas para eu estudar o mestrado, eu tive que estudar o figurino da época. Para eu estudar o figurino, eu tive que fazer um curso de figurino. Ou seja, a gente pode analisar a história de uma cidade através das indumentárias das pessoas da época.
Então, isso tem tudo a ver com arquitetura. Aí, hoje, eu dou aula no curso de moda, na disciplina de figurino. Porque foi uma coisa que atrelou um conhecimento ao outro. Eu precisei estudar cenografia, precisei estudar figurino, dou aula no curso de moda de figurino. E você pode fazer esse estudo. Eu quero estudar só a história de João Pessoa, desde o surgimento até hoje, só através das roupas que as pessoas usavam. Você pode fazer um estudo assim. E você vai através da moda. Então, a moda e a arquitetura são duas coisas que falam de atualidade, que falam de passado, que falam de presente, que falam de futuro. Então, é você saber fazer link. Não entre quem está entrando no curso com a cabeça assim. Abra a mente para as possibilidades da arquitetura, abra a mente para a história da arquitetura, abra a mente para os projetos de arquitetura. Concilie essas duas coisas, que com certeza lá na frente você vai achar super rico. História é muito legal, viu, gente? Sim, amamos. Forçando o povo a gostar. Bom, alguém tem mais alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer mais algum comentário e tal? Eu achei que foi tão proveitoso, tiveram tantas conversas aqui no chat. Vitor P3 aí, ó, tá super instigado com o início do período, não vai ser comigo ainda. Tu dá aula no P3? Também comigo ainda não. Não, eu começo com Interiores 1. Já você chega. Já. Já, mas eu achei que foi super proveitoso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Claro que a gente vai continuar batendo papo com vocês nas aulas, né? Mas hoje foi só um gostinho para dar boas-vindas a vocês, que semana que vem começa real, viu? Chega de preguiça, chega de férias, gente, é real. Não chega, essas férias estão longas demais, meu Deus do céu. Tá bom. Gente, obrigado, Marcela. Obrigado, Dudu, foi excelente. Eu me diverti bastante, adoro ouvir suas histórias, foi super inspirador. Bárbara, eu acho que vai falar alguma coisa, peraí. Profs, vamos ver. O certificado, sou eu, viu, a pessoa responsável. Eu vou liberar ele só amanhã, tá? Porque se eu liberar agora, desorganiza. Aí amanhã, quando acabar, eu aperto o botão liberar. Aí todo mundo que se inscreveu recebe, certo? Amanhã chega, viu? Pronto. Eu só tenho que apertar o botão, vai chegar. Pronto. Pois então, gente, manda o número de Patrícia aí, pronto. Não faça isso com a pobre, não, viu? Pois pronto, gente. Muito obrigada, galera. Quem é do P5, quem é do P8, quem é do P9, a gente se encontra semana que vem. Tá fechado teu áudio, menino. P6, P7, P8, nos encontraremos também semana que vem. Beijo. Valeu, gente. Valeu.